faz tudo desde o princípio gravado, tá bom? Bom, agora começou a gravação. Então assim, antes de começar os exercícios, eu vou dar algumas orientações que teve numa live da UBMAP, perdão, costumo falar UBMAP, da UMIF, recentemente, no dia 30, e vou passar para vocês um resumo das informações importantes, tá bom? Vou mostrar aqui o site da UMIF, um lugar onde vocês podem consultar desafios que é treinando, preparando vocês para a prova que vai ser no dia 19, tá bom? Estou mandando o link aqui, então só um minutinho. Bom, gente, desculpa aí, eu precisei pausar um minutinho aqui. Então, o link para o vídeo do YouTube é esse, onde vocês têm a informação completa, tá bom? Clicar nele aqui, vai. O link de cima é o link do formulário, tá bom? Então, eu vou apresentar a tela aqui para vocês, para mostrar a UMIF, tá? Rapidamente, que esse é interessante para vocês fazerem, a gente optou por não resolver estes, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui a página inicial da UMIF, tudo bem? E o que tem de importante aqui para vocês? Então, nós estamos preparando vocês para a prova da UMIF, certo? Então, se vocês vierem aqui, por exemplo, em materiais de estudo, vocês têm acesso, por exemplo, às provas e às resoluções das provas dos anos anteriores, que a gente tem feito alguns com vocês. Entretanto, quem está se preparando para a prova da UMIF, a UMIF deixa aqui alguns desafios. Está no segundo desafio, tá bom? Foi lançado uma semana passada, outro nessa semana. Então, se você clicar, por exemplo, no desafio 1, deixa eu só mostrar para vocês. Acho que agora já está aparecendo. Desafio 1. Você vai lá pensar sobre ele, tá bom? Você pode voltar aqui e o que tá de momento, né? O desafio da semana, esse 2 que nem tem a solução. Então, o que é o ideal que vocês façam? Se debrucem sobre esses desafios, porque são questões como estas, ou parecidas a dessas, que de alguma maneira vai cair nessa prova de agora, tá bom? Essa prova que vai acontecer no dia 19, então daqui 16 dias, tá bom? Meu conselho para vocês é que antes de você ir lá e olhar a solução, né? Olha, por exemplo, um tem a solução. É gastar a cabeça, pensar um tempo bom de como resolver. Se não der certo, depois vocês se informam como poderia ter resolvido, certo? A vantagem do desafio 2 é que nem tem a solução dele ainda, né? Então, na semana que vem deve sair a solução dele e o desafio 3, tá? E aí vocês, então, têm uma semana para quebrar a cabeça com ele. Então, essa é a minha primeira recomendação para vocês. Professor, rapidão, que dia que vai ser a prova? Dia 19. Desse mês? Domingo. Isso, dia 19 desse mês, no domingo. Nossa, eu tava vendo aqui, eu não vou poder fazer. Por quê? Dia 19 eu tenho prova do vestibular da UEG. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você é bolsista ou não? Não, não sou. Ah, ok. Porque faz parte, assim, da certificação realizar a prova, tá bom? E Entendi. o bolsista teria um problema sério com isso, tá? Mas, assim, eu não sei que horário é a sua prova, certo? Mas, assim, eu vou dar essas informações agora, mas a prova vai ficar disponível para ser respondida entre as 14 horas e as 20 horas do dia 19, tá bom? Então, vou ver aqui que horas que vai ser a prova lá também. Abre às 2 e fecha às 8 da noite aqui a prova da UMIF, tá bom? Eu vou parar de partilhar a tela da UMIF aqui e vou mostrar para vocês aquela mesinha que eu uso para dar aula, tá bom? E aí eu vou escrever o resumo dessas informações para vocês, mas assim, seria interessante quem pudesse assistir a live completinha para falar assim, ó, tudo que foi falado lá é de fato o que eu falei aqui, e claro, lá tem mais coisas, tô trazendo só um resumo para vocês, mas durou mais de uma hora, né? Então, assim, é só uma forma de vocês ganharem tempo que eu estou apresentando esse resumo, tá bom? Mas eu recomendo que quem puder, claro, dê uma olhada em tudo que foi dito lá, que é importante, tá bom? Então, eu acho que já deve estar começando a aparecer aqui para vocês, ainda não, né?
Bom, agora apareceu. Agora vi que apareceu. Tá meio lenta a minha internet, desculpa aí. Olha, então é o seguinte, antes da gente começar, então, é o terceiro encontro síncrono de vocês. Na semana passada vocês tiveram aula com o professor Pablo. Na semana que vem vocês têm aula com a professora Silvia, lá de Inhumas, tá bom? Uma informação importante, eu não sei como está o calendário de Inhumas, mas o calendário de Lusiânia tem férias das aulas regulares nesse período da semana que vem, né? Então, assim, do dia 8 até o dia 23, tá bom? A UMIF não para, tá? Senão a gente não conseguiria nem aprovar esse projeto, tá? Eu vou chamar aqui de encontro 3, porque é o terceiro encontro, de fato, que vocês estão tendo, embora comigo seja o segundo, tá? Então, este encontro 3, hoje é o dia 3/9 de 2021. Professor, Pois não. uma dúvida. Eu não sei se isso estava escrito no edital, mas se por algum acaso o aluno faça o MIF e ele não passe para a segunda fase, ele ainda continua tendo essas aulas assim? Sim, é porque é o seguinte, então, qual o padrão? Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar as informações do MIF agora, e aí talvez isso esclareça, mas todo mundo que realizar, automaticamente, por ser nesse modo remoto, está convidado a participar da segunda etapa, porque a segunda etapa, quando é uma prova regular, ela funciona como? Você pega as melhores notas e classifica eles para fazer uma segunda etapa, que são questões abertas, então questões que você vai responder, não só marcar X, e desses você premia, certo? Esse ano não, tá bom? Então, assim, como é online, todo mundo que fizer está convidado a participar da segunda etapa. Vocês, para certificar, para ensino, então vocês têm que participar, tá bom? Em todo caso, o método, o critério de classificação para a segunda etapa é participar da prova, tá bom? E o que vai acontecer quando for essa segunda etapa? Lá na segunda etapa, vocês vão ser 3 dias, em outubro, se não me engano, 22, 23, 24 de outubro. Vocês vão, então, assistir mini-cursos, palestras, eventos, coisas desse tipo, tá bom? Então, assim, apresentações de trabalhos. Essa será a segunda etapa esse ano, tá? Bom, Tudo bem. Quais as informações importantes? A primeira delas, né, a mais importante é a data, né, isso a gente já tinha falado antes, mas a data, então, a prova vai acontecer no dia 19 de setembro, tá bom? Então, eu vou deixar aqui isso escrito para vocês, tá bom? Então, a primeira informação importante é que a prova é dia 19 de setembro de 2021, num domingo, tá bom? Das 14 às 20. Informações importantes sobre essa prova, tá bom? Então, assim, gente, primeira coisa importante, eles pedem que você guarde 3 horas para você responder a prova, ok? Mas você vai ter acesso à prova o tempo todo. Então, das 14 às 20, a sua prova fica lá aberta. Não é igual no Moodle, quando o professor põe assim, você tem 2 horas para responder a prova, acabou essas 2, encerrou, tá certo? Você vai ter das 14 às 20. O que ele fala assim é que você destine pelo menos 3 horas para você responder sua prova direitinho, entendeu? Para não ter que chutar nem nada, ok? Por exemplo, quem faz prova no Moodle, igual você já fizeram, você viu, às vezes você acessa se a tentativa é única, você abriu, sua internet oscilou, caiu, travou, já era, você não tem mais outra chance, tem que conversar com o professor. A UMIF, né, já que será uma prova nacional, para evitar esse problema, o que ele fez para vocês? Olha, você vai acessar o link, tá bom, gente? Eu não tenho acesso a esse link ainda, o link vai ser mandado para mim, que eu sou responsável em Lusiana, e o professor Pablo, que é o responsável em Umas, no domingo de manhã. Então, no Brasil inteiro, eles vão mandar no domingo de manhã, e a gente vai repassar pelos alunos. Como que a gente vai repassar pelos alunos? Nós vamos deixar no Moodle, tá? E se alguém quiser, pode mandar um e-mail perguntando, a gente responde pelo e-mail, mas vai ficar lá no Moodle disponível para vocês. O link será o mesmo, da prova, tá? Então, na primeira página, tem informações que você tem que preencher sua, por exemplo, seu nome, seu dado de matrícula, o campus onde você estuda, o básico, sabe, de prova que vocês têm que fazer, tá bom? Então, assim, isso é importantíssimo. Se vocês deixarem uma informação sem preencher, sua prova não será validada. Então, você preenche tudo com calma. CPF, tudo que for pedido, o e-mail. É importante que você coloque um e-mail ao qual você tem acesso, tá bom? Não pode ser um e-mail aleatório, porque, por exemplo, se você for medalhista, se você for menção honrosa, eles vão entrar em contato por esse e-mail com vocês. Por exemplo, eles conseguiram dinheiro de financiamento eu esqueci o órgão, falam na live, mas eles conseguiram dinheiro, resumindo, do governo de alguma maneira.
E quem for medalhista vai ter medalha mesmo física, eles vão mandar a medalha por correio. Então vamos supor que você ganhou uma medalha, vai chegar a medalha na sua casa, tá bom? Então preencha todas as informações corretamente. Vou perguntar se você tem algum tipo de, por exemplo, lá tem perguntas assim, renda, deficiências, coisas tipo, preencham tudo, tá bom? Não deixem de preencher. Depois passa para as questões, tá bom? O que é importante aqui eu falar para vocês sobre as questões. Então, as questões, gente, são 21 questões, tá bom? 21 questões. São divididas em 3 grupos, ok? Nível 1, nível 2 e nível 3, ok? Então, o que você pode pensar assim, as questões de nível 1 são questões, em geral, mais fáceis. As de nível 2 são questões médias e as de nível 3 são questões difíceis, tá bom? Você pode classificar dessa maneira. E assim, quanto maior o nível, maior a numeração da nota? Sim, eu vou falar isso aqui agora. Cada uma tem 7 questões. As questões de nível 3 valem... Perdão, nível 1 valem 3 pontos. As questões de nível 2, ou médio, valem 5 pontos. Então, 3 pontos cada. Aqui, 5 pontos cada. E... Oh, perdão, 5 não, escrevi errado. 4 pontos cada. E aqui, 5 pontos cada, tá bom? Na prova, se vocês já olharam provas anteriores, vem lá escrito qual é a de nível 1, qual é a de nível 2, qual é a de nível 3. Então, você já vai ciente disso. Se você acertar tudo, a sua pontuação é 84 pontos, tá bom? É a pontuação máxima. Né? 21 mais 28 mais 35, se somar direitinho, vai dar 84, tá bom? Uma última informação que eles deixam de uma recomendação, na verdade, é o seguinte, tá? Então, assim, recomendação da UMIF. Estou lá respondendo a prova, professor, minha internet oscilou e caiu, o que eu faço agora? Você vai ter que preencher tudo de novo. A prova só é concretizada, a sua marca que você fez, na hora que você chegar no último... É um formulário do Google Formulários, o link da prova, tá certo? A hora que você chegar lá na última questão, preencher ela, passa para a página seguinte e fala assim, confirma que deseja enviar, você vai mandar sim e acabou, entendeu? Aí morre a prova. A hora que você fez isso, a prova consta como... finalizada. Até isso acontecer, você pode, por exemplo, sua internet cair, você pode voltar e preencher tudo de novo. O que a UMIF recomenda para vocês? São 21 questões, certo? Os dados pessoais não tem como, né? Mas vamos supor que a resposta da questão número 1 seja A, né? Você fez as continhas lá na hora e viu que é a letra A. Então, você pega um papel no dia da sua prova, gente, e deixa lá 1, letra A, 2, letra B, sei lá, 3, letra C. Então, o gabarito você vai e marca das 21 questões. Tá certo? Por quê? Porque vamos supor que você chegou lá na questão 18, a sua internet caiu. Deu um pico de luz, sua internet caiu e voltou na mesma hora. Você tem luz, mas o formulário fechou. Você não vai ter tempo para poder fazer as contas todas de novo, certo? Às vezes você lembra uma resposta ou outra, mas às vezes não lembra as 18, as 19, ou pensa se for na última. Se você pegou o gabarito e deixou tudo lá anotado, quando você vier, você só vai passar limpo. Você vai preencher os seus dados de novo. 1, letra A, 2, letra B, 3, letra C. Então, aí, o seu gabarito, tá bom? Se, ainda assim, vamos supor que algum aluno tem alguma dificuldade, né? Sei lá, acabou a luz, você teve acesso à prova, leu as questões, acabou a luz e você viu que está perto das 8 e não vai voltar, tá bom? Vocês têm que entrar em contato com o responsável na sua cidade. Por exemplo, em Lusiânia vão entrar em contato comigo. Em umas vão entrar em contato com o Pablo. O que vocês vão fazer? Vão mandar os seus dados, vamos supor, meu nome é Joãozinho, então Joãozinho, com os seus dados que você tem que preencher, e vai mandar o gabarito para o professor Pablo, o Pablo responde e envia. Eu sou de Lusiânia, meu nome é Manuel, então, seu nome é Manuel, seus dados são esses, e a resposta é essa, a gente acessa o link que eles disponibilizaram e preenche por vocês, tá bom? Isso é tudo orientação, e consta lá nesse link do YouTube que eu mandei para vocês, tá bom? Vou deixar o link, quando acabar a aula, lá na sala do Moodle, tá bom? Então, assim, vocês vão poder assistir todas essas informações completas, tá? Então, esta é a recomendação, tá? Para vocês, assim, orientação, um resumo do que aconteceu na live do dia 30. E, embora eu tenha gastado 15 minutos aqui com vocês para falar isso, eu acho melhor do que vocês verem essa 1 hora. Mas seria bom tirar alguma dúvida, tá bom? Às vezes, alguma coisa não ficou clara. Eles mostraram, assim, as perguntas, o passo a passo, tá bom?
É claro, as perguntas, não as perguntas que vocês vão responder das provas, mas as perguntas do formulário, por exemplo, o nome, coisa desse tipo, tudo isso foi comentado lá, tá? Alguma pergunta sobre isso, para poder passar, assim, para a parte das questões mesmo? Para hoje a gente continuar a parte de questões que a gente tem resolvido com vocês? Não, senhor. Tá ótimo. Então, gente, eu vou deixar... Pode proceder. Tá ótimo. Eu vou deixar formalizado aqui uma sugestão, tá bom? Uma sugestão, uma recomendação minha, assim, para vocês. Vocês acessarem o site da UMIF, ok? E abrir os desafios de 2021. Como eu falei, o primeiro está respondido, o segundo ainda não está, tá? Vamos supor que você viu a resposta do número 1 e, assim, depois de estudar, não entendeu, né? Ó, entendo a diferença aqui de um projeto de ensino para uma disciplina. Você não está interessado em passar de ano, nem nada. Você está interessado em aprender. Então, mesmo que tenha uma resposta lá, pode ser que você não entenda essa resposta, né? Ó, vi a resposta e não entendi. Isso é um problema, certo? Então, tentar entender cada passo. Por que de uma linha vai para outra? O que acontece? Estudem soluções. É uma forma também de estudar matemática. Mas vamos supor que nem com a solução você entendeu o problema. Aí vocês entram em contato, pode mandar lá no Moodle ou pedir para um professor planejar para a próxima aula. Olha, professor, né, na próxima aula, por exemplo, a Silvia é responsável. Então, manda uma mensagem lá no fórum, lá no Moodle. Professora, ficamos com dúvida, né, mesmo após olhar essa questão, nessa aqui. Ela prepara, vamos supor que é a do Pablo. Então, vocês fazem a mesma coisa, tá bom? Então, se programarem para isso. Porque algumas questões vocês vão pedir, faz na hora aí, às vezes não resolve, tá bom? E o principal aqui com vocês é vocês aprenderem a resolver. Então, se você gastar uma semana para estudar uma questão, não é prejuízo, pelo contrário, você está adquirindo aprendizagem. Uma das maneiras de se aprender matemática, inclusive, é sabendo o que não fazer, entendeu? O que eu não posso fazer aqui, o que vai dar errado, né? Então, você consegue resolver problemas por meio dessas técnicas. Então, assim, problemas de determinado tipo, você sabe, ó, eu vou seguir por esse caminho. O outro, ó, eu sei que esse caminho não dá certo, então eu vou tentar um alternativo. E aí, em último caso, estudar a solução, tá bom? Então, tentem os desafios, que ele vai preparar vocês para a prova, tá? Então, eu só, para reforçar, porque teve gente que entrou depois, não sei se assistiu minha primeira aula. Então, eu me chamo Agenor, tá bom? Eu dei o primeiro encontro para vocês, o Pablo o segundo. Estou hoje no terceiro. E nós vamos resolver, então, continuar resolvendo algumas questões da OMIF, tá? Para preparar vocês para a prova, tá bom? Eu vou deixar aqui, então, antes de começar na OMIF, eu vou deixar um problema para vocês pensarem. E aí, se vocês tiverem depois alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu quero, como eu gastei bastante tempo, eu vou começar minha aula de trás para frente. Esses problemas são independentes. Eu queria falar sobre quadrados mágicos, tá bom? Com vocês. E porque a UMIF tinha uma questão parecida com isso, eu vou primeiro essa questão, depois eu vou falar de quadrados mágicos, e aí eu venho depois para a gente resolver o que for possível, tá bom? Então, eu vou só voltar aqui um pouquinho para vocês lembrarem, olha, eu escolhi falar com vocês questões relacionadas a números, tá bom? Números no sentido de estudar propriedades envolvendo os números. Então, a gente resolveu algumas, eu deixei essa como exercício, ninguém manifestou, ninguém falou nada, né? Então, assim, é um projeto de ensino que requer o engajamento de vocês. Então, por exemplo, se ninguém tentou fazer essa questão, não adianta eu vir resolver, tá bom? Se alguém tentou e teve dúvida, também não se manifestou. Então, quer dizer assim, não estão estudando, tá bom? Mas nós resolvemos essa questão 22, resolvemos essa 16 e foi a última da aula, né? Vocês vão ver assim, a gente, em geral, resolve poucas questões. Eu vou deixar aqui uma questão, então vou continuar falando com vocês sobre números, porque a gente tentou escolher alguns temas que são, assim, mais rotineiros nessas provas de Olimpíadas, tá bom? Então, a questão que eu vou deixar para vocês pensar é o seguinte. Olha, determinar... Se houver tempo, eu volto no final da aula e resolvo ela, tá bom? Determinar o valor da soma. Qual soma? Eu vou chamar de S a soma. E a soma é o seguinte. 1 sobre 1 vezes 4, mais 1 sobre 4 vezes 7, mais 1 vezes 7, 1 sobre 7 vezes 10, mais 1 sobre 196 vezes 199. Ok? Então, achar quanto vale essa soma, tá?
Vou deixar a resposta aqui na frente, né? Então, assim, a pergunta é achar essa soma. A resposta, então, você vai ver que se eu não errei nada, a soma vai dar 66 sobre 199, ok? Então, assim, é claro, é importante que vocês pensem, tá bom? Talvez nem seja bom resolver em sala essa questão, mas pensar em problemas como esse é bom para preparar vocês para as Olimpíadas, tá? Então, eu tinha preparado outros tipos de problemas, mas como eu falei, eu não sei se vai dar tempo, porque eu gastei esse início falando com vocês sobre informações que são importantes, sim, da UMIF, mas assim, gastei o tempo, certo? Vou passar para vocês um problema que caiu na UMIF e, se eu não me engano, nós colocamos na prova de seleção para vocês, tá bom? Então, eu vou vir aqui, é uma questão número 11 da UMIF do ano de 2020, vou printar ela e vou pôr aqui na tela para vocês, tá bom? Hoje a gente deve ficar bastante nessa de 2020. Pronto, achei. É uma questão, inclusive, do nível 3, tá bom? Ou seja, é uma questão que vale mais pontos, né? 5 pontos. Olha, então, vou só reduzir um pouquinho para poder caber na página. Bom, a questão diz o seguinte, acho que agora vocês estão enxergando aí, né? Então, né? Olha, a figura abaixo mostra uma estrela de 6 pontas, tá bom? Com 12 círculos nas interseções das retas que a formam. Então, assim, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, se contar, são 12 círculos. Note que em cada segmento da estrela há 4 ciclos. Então, por exemplo, se eu olho esse... Vou até passar a caneta em um deles, só para a gente ver isso aqui, tá bom? Por exemplo, se eu olho esse primeiro segmento aqui, ele tem 4 círculos. O segundo, sei lá, tem 4. Esse da diagonal... aqui não faz diagonal, deixa eu pôr retinho. Então, por exemplo, tem outros 4. Para cá, 4. Em cada um você tem sempre 4 círculos desenhados nas extremidades, tá bom? O que a coisa exercício fala? É possível escrever todos os números naturais de 1 a 12 nesse círculo. Então, por exemplo, você pode vir escrever 1, 2, 3, 4, ok? Então, ele vai até 12. Você tem 12 bolinhas, 12 circunferências. Você pode escrever, então, os números de 1 a 12. E aí, qual é a pergunta, né? É possível escrever todos os números naturais de 1 a 12 nesses círculos, de modo que a soma dos números nos 4 círculos de cada segmento sejam todas iguais? Aí a pergunta é, qual é o valor dessa soma, certo? Então, de novo, a gente está aqui sobre não usar a força bruta, mas sobre pensar no problema, certo? Qual era uma forma de resolver esse problema, certo? Então, assim, eu vou listar aqui os números de 1 a 12. Então, 1, 2, 3, reticências, 11, 12. Então, todos os números de 1 a 12. E você tentar achar uma combinação, sei lá. Se aqui for o número 1, aqui tem que ser o 3, aqui o 5, e você ir testando, certo? Mas isso demanda muito tempo, né? Nós não temos tempo desse tanto para fazer isso, e nem esse é o objetivo dessas questões, certo? O objetivo é achar uma estratégia que seja boa o suficiente para a gente se livrar das contas, certo? Então, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, essa estratégia a gente usa também, usa naqueles quadradinhos mágicos que vocês provavelmente já viram em algum tipo de brincadeira, certo? Aí, na sequência, eu vou comentar sobre esses quadradinhos mágicos. Mas imagina o seguinte, olha, imagine que aqui fosse um desses números, então A é um número de 1 a 12, B também, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L, ok? Você quer, então, pôr esses números aí de modo que, em cada linha, a soma seja sempre a mesma. É tipo um sudoku, né, Lucas? É porque o sudoku tem, assim, uns complementos a mais, certo? Né? Então, assim, você tem mais quadradinhos dentro de quadrados e assim vai. Mas o Sudoku é um pouquinho mais fácil. Eu acho que ele deve ser inspirado meio nisso. Mas o que a gente quer fazer aqui agora? Nós queremos distribuir, então, números de 1 a 12, e aí eu botei aqui letrinhas que podem ser qualquer um desses números. Observe, eu não estou preocupado com a solução, a gente quer achar o valor da soma sem se preocupar qual vai ser o número A, qual vai ser o número B, mas ver se a gente acha alguma propriedade, certo?
Então, eu vou tentar mostrar para vocês a seguinte coisa. O que acontece, por exemplo, quando eu olho aqui, por exemplo, se eu pego... Opa, desculpa. Espero que isso saia. Não quero isso. Pronto, agora saiu. O que acontece, por exemplo... Então, vou desenhar livremente. Se eu pego, por exemplo, eu olho para essa primeira aqui, ó, A, C, F, G, ok? Então, ela é uma soma. A gente quer que todo mundo tenha a mesma soma. Digamos que essa soma fosse um número X. Eu não sei quem é o número X, certo? Entretanto, se eu olhar aqui para baixo, eu apaguei o K e não botei o K. Se eu olhar aqui na outra diagonal, então, eu vou ter que A mais D mais F mais G mais K também vai ter que dar o mesmo número X, certo? O que elas têm em comum? Elas têm em comum o fato do número A ter sido contado duas vezes, certo? Eu contei o A duas vezes nessa soma. Agora, será que essa propriedade ela vale, por exemplo, para todos os outros? Então, o que acontece, por exemplo, se eu olhar para esta aqui agora, ó, aqui tem o B. B mais C mais D mais E tem que dar o mesmo número X. Entretanto, B mais F mais I mais L também tem que dar o mesmo número X, certo? O que a gente percebe é o seguinte, cada vez que eu estou fazendo essa soma, essa propriedade acontece em todos. Pode ver, cada número, eu vou pintar aqui no A, ele está na interseção de duas dessas linhas. O A tá, o B tá, olha só, o C, ele está tanto na linha do A como na linha do B, então ele é contado duas vezes. O D também, o E, o F, o G, todos eles são contados duas vezes, certo? Então, quando a gente quiser uma estratégia, exatamente, Lucas, as pontas, não só as pontas, né? As interseções são contadas duas vezes, certo? Cada interseção é contada duas vezes, né? Se eu quiser determinar quanto vai ser a soma de cada linha, o que acontece? Basta eu somar esses números de 1 a 12 duas vezes. Por que duas vezes? Porque de 1 a 12 eu teria uma vez, mas eu estou repetindo. Então, se eu somo de 1 a 12 duas vezes, eu tenho o valor dessa soma, ok? Só que eu tenho quantas linhas? Eu tenho, então, se a gente contar, eu tenho, ó, agora eu vou riscar aqui, ó, a primeira linha, segunda, terceira, quarta, ficou ruim preenchido aqui agora, mas então assim, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Nós temos 6 linhas sendo somadas, certo? Então a gente consegue resolver esse problema, mesmo que a gente não saiba qual seja uma solução para o problema. Já dei a estratégia. Nós vamos somar de 1 até 12 duas vezes e vamos dividir pela quantidade de linhas, ok? Então essa é a estratégia bem simples para resolver um problema, sem se preocupar em saber quem vai ser o A, quem vai ser o B, quem vai ser o C e tudo mais, ok? Agora, somar de 1 até 12 é simples, né, gente? Como é que eu somo de 1 até 12? Você pode somar na mão, pode usar a soma dos termos de uma PA, e aí, por exemplo, pode usar a estratégia que eu usei para vocês na aula passada, né? Se eu vou somar de 1 até 12, se eu for somar de 1 até 12, lembra? Você pode escrever um embaixo do outro. Cadê? Onde que estava? Estava aqui para baixo, né? Isso, você pode escrever um embaixo do outro e observar que a soma é sempre constante. Então, se eu quero somar de 1 até 12 ou somar de 12 até 1, o resultado é sempre o mesmo. Ok? Então, duas vezes o valor da soma que a gente procura é 13 mais 13 mais 13 mais 13, quantas vezes? 12 vezes, né? Porque de 1 até 12 você tem 12. Então, é 12 vezes 13. Ok? Isso é o dobro da soma, é o que você está procurando, é exatamente o que você está procurando, certo? Porque, olha só, aqui eu somei de 1 até 12 duas vezes, né? Então, se eu somei de 1 até 12 duas vezes, o resultado é 12 vezes 13, ok? Aí você pode fazer assim, 12 vezes 13, 10 é 100, 10 vezes 3, 30, mais 20, mais 6. Então, o dobro da soma que você está procurando é 156, ou seja, 156 são todos esses números aqui somados duas vezes, ou seja, somar de 1 até 12 duas vezes, né? Então quer dizer que somar de 1 até 12 uma vez é metade disso, é 78. Entretanto, a gente vai dividir pelo número de linhas, certo? E nós temos quantas linhas? 6 linhas. Então, se x é a soma da linha, ela é 2s sobre 6. Por quê? 2s é o valor que nós estamos procurando, né? O dobro da
da soma de 1 até 12, e 6 é o número de linhas. Então, é 156 dividido por 6. Observe aqui, se eu dividisse aqui por 6, gente, o que acontece? 12 por 6 é 2, certo? 2 vezes 3 é 26, né? Então, 156 dividido por 6 é 26, ok? Então, a soma de cada uma dessas linhas é 26. Observe que eu nem sei uma solução para esse problema, certo? Observe que eu nem sei uma solução para esse problema. Eu não sei qual é uma resposta, por exemplo, sei lá, se o A é o número 1, se o A é o número 10. Não importa muito, né? A gente resolveu o problema sem dar uma solução, tá bom? Sem, assim, resolver o problema sem dar uma solução para esta montagem aqui de problema, tá? E aí, então, assim, eu vou fazer uma observação para vocês, é o seguinte, o que acontece se você se deparar, por exemplo, com um quadrado mágico, certo? Então, assim, esses quadrados mágicos, vocês já devem ter visto em passatempos, em coisas do tipo, ele costuma ser o quê, então, assim? Quadrados mesmo, certo? Onde você vai distribuir números de 1 até uma determinada quantidade, de modo que, sei lá, a soma das linhas, das colunas, das diagonais sejam sempre as mesmas, certo? Então, vamos começar num quadradinho simples, um quadradinho de ordem 3, tá bom? 3 por 3, né? Então, um quadrado de ordem 3. Então, em geral, ele vem assim, dividido. Não, olha só, vem dividido e fala para você, então, usar. Você tem 3 vezes 3, você tem 9 linhas aqui. Então, fala para você, ó, usa de 1 até 9. Acho que meu professor uma vez passou para mim isso no 8º ano. Aí a soma Então, sempre dá 15, né? Esse sim, mas e se eu passar um 4 por 4, um 5 por 5, um de modo geral, né? Então, assim, vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem achar a soma, tá bom? Eu vou fazer o 3 por 3. O 3 por 3 é o mais simples, né, que a gente tem. É o problema inicial. E, assim, uma estratégia para esse 3 por 3, vocês vão ver o seguinte, exatamente a soma da 15, como Natan, né, falou, né? Ok? Você observa o seguinte, 5 é um número central, ok? 5 é um número central. Os pares vão aparecer nos cantos, ok? Os pares vão aparecer nos cantos. Então, por exemplo, aqui eu vou ter assim, 4, e aí, quem é oposto a 4 tem que dar soma 10. Então, 4 é 6. Então, por exemplo, aqui 8 é 2. Então, pronto. E aí, aqui no meio são os ímpares, certo? Então, por exemplo, aqui dá o 9, porque, né, 4 mais 9, 13, 2, 15. Aqui é 1. 12, falta 3, então 15. 8, falta 7, a soma fechou 15, certo? A menos de você girar esse quadrado, gente, quando você fala menos de girar, é o seguinte, ó, o 2 podia estar aqui, o 4 aqui, o 8 aqui, e o 6 voltou, fechou o ciclo, você ficar girando ou coisas desse tipo, essa é a única solução que existe para esse tipo de quadradinho, certo? O que a gente percebe nesse quadrado 3 por 3, que depois eu vou explorar para um n por n para vocês? É o seguinte, olha, então, como eu falei, primeiro os números, né, opostos, né, pelos 5, os pares, todos eles, na verdade, têm soma 10, né, 4 e 6 têm soma 10, 2 e 8 têm soma 10, 1 e 9 têm soma 10, 3 e 7 têm soma 10. É claro que vocês vão se deparar com um problema como esse, complete um 5 por 5, certo? Mas, se você olhar, então, a soma de cada linha, então a soma de cada linha dá 15, ok? Eu acho que sobre o 3 por 3 era esse. Os números opostos têm soma 10 e quem está no centro é 15, certo? Agora, imagina o seguinte, né? Eu vou até deixar um 4 por 4, que depois eu vou mostrar para vocês uma solução e vou dizer quantas tem, para vocês tentarem. Mas imagine que agora o nosso problema fosse parecido com aquela estrela a estrela do problema anterior, certo? Só que a estrela falava o seguinte, você ia usar de 1 até 12 e queria saber qual era o valor da soma. Observe que você não precisava necessariamente preencher para achar o valor da soma, certo? Você ia fazer assim, descobrir a soma. Nossa, a gente quer fazer o quê? Descobrir a soma sem preencher um quadradinho como esse, certo? Então, o que acontece, por exemplo, se eu pegar um quadrado que é 4 por 4, né, um quadradinho mágico 4 por 4? Eu vou usar, então, de 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16. Nós vamos usar os números de 1 até 16. Esse é o problema, gente, ó. Usar os números de 1 até 16 para preencher esse quadrado de modo que cada linha, cada coluna e cada diagonal tem a mesma soma, ok? Qual é a soma, né, para a gente poder pensar o problema? Resolve o problema primeiro pensando sobre qual deve ser essa soma, certo? O que a gente percebe
para resolver um problema como esse? É uma estratégia parecida com essa aqui, só que nessa a gente tinha 12 círculos, aqui nós teremos 16, tá bom? Olha, o que acontece, então assim, eu vou pôr aqui, por exemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e P, ok? O que a gente percebe que está acontecendo com esses números, certo? Olha, se eu olhar para as linhas, gente, então vou olhar para as linhas, vou pôr de verde aqui. Se eu somar as linhas, eu tenho exatamente a soma desses números, certo? Então eu tenho a soma de 1 até 16, ok? Então eu somei de 1 até 16. Para eu saber quanto vai dar em cada linha, basta dividir por 4. Eu sei, então, qual vai ter que ser o valor de cada linha. Não vou dar uma solução, mas a gente descobre pelo menos quanto tem que ser cada linha, certo? Então, é uma estratégia por 16. Então, se eu passasse agora, então, assim, para a gente passar uma solução geral. Agora, imagina de ser um 4 por 4 que fosse um N por N. Então, assim, poderia ser 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 10 por 10, 1000 por 1000, né? O que ia acontecer? Um quadradinho desse, se a gente dividir N por N, né? Se a gente dividir N por N, então eu vou lá e vou repartir ele em N por N, tá bom? Repartir ele em N por N, repartir também em diversas colunas, né? Então, um monte de coluna. N por N. Quantos quadradinhos nós teremos? Nós teremos N ao quadrado quadradinho, certo? Então, nós temos que usar os números de 1 até N ao quadrado. Observe o seguinte, quando o N era 1, o N era 3, 3 ao quadrado é 9. Quando o N era 4, 4 ao quadrado é 16. Se o N for 5, então você vai ter 25 quadradinhos. Se o N for 6, você vai ter 36 e assim sucessivamente, certo? E nós vamos distribuir isso em quantas linhas? Nós vamos distribuir em, olha só, o primeiro a gente distribuiu em 3 linhas. A soma de 1 até 9 é fácil somar, dá 45, se dividir por 3 dá 15. De 1 até 16 eu não fiz, mas se a gente fizer, a gente divide por 4, você vai achar quanto dá. Eu já vou falar para vocês quanto dá, porque eu vou montar ele 4 por 4 para vocês, tá bom? Mas de N ao quadrado, então a soma é tudo isso e eu vou dividir por primeira linha, segunda, terceira, pela linha N. Então a gente vai dividir por N. Então nós sabemos pelo menos quanto tem que ser a soma de cada linha dessa, certo? Olha só, qual é o nosso problema então? Achar a soma de cada linha. Se uma linha, a gente disser que mede x, quanto vai ser a soma desse x? Quanto vai ser esse x? É você somar de 1 até n ao quadrado e dividir por n, ok? Observe aqui nesse primeiro, se você soma de 1 até 9, 1 mais 2 mais 3 mais 9, etc., dá 45. Se você divide 45 por 3, cada linha tem que ter 15, né? Ok? Então é assim que a gente está dizendo quanto que cada linha vai ser. Problema simples da gente entender, certo? Então, a gente pode melhorar essa expressão, né? Como é que você soma de 1 até n ao quadrado? Então, lá, eu vou usar aqui PA já direto, tá bom? Você soma o primeiro com o último, então 1 mais n ao quadrado, multiplica pela quantidade de termos, no caso n ao quadrado, e divide por 2. Tudo isso dividido por n, ok? Então, a gente fica com n ao quadrado, 1 mais n ao quadrado sobre 2n. N simplifica com n, então fica n, 1 mais n ao quadrado sobre 2, ok? Então, observe comigo o seguinte, ó, se esse n for 3, né? Quanto vai ser a soma dos 3? Fica 3, 1 mais 3 ao quadrado sobre 2. 3 ao quadrado é 9, mais 1, 10, por 2 é 5, vezes 3, 15, que a gente tinha feito aqui, certo? Ok? Agora, você sabe, então, resolver esse, pelo menos, quanto é a soma, sem se preocupar em resolver o quadradinho. Você sabe fazer 1 para 4 por 4. Por exemplo, se o n for 4, quanto vai ser a soma de cada linha, gente? Então, cada linha vai ter que ser o seguinte, você vai somar de 1, 2, até chegar em 16, que é 4 ao quadrado, e vai dividir isto por 4, ok? Se você fizer isso, ou usar a fórmula que eu acabei de passar aqui para vocês, você vai ver que dá o seguinte, ó. Isto é 4, 1 mais 4 ao quadrado, sobre 2. 4 ao quadrado é 16, mais 1, 17. Então, fica 4 vezes 17 sobre 2. 4 por 2 é 2, 2 vezes 17, 34. Então, num quadradinho 4 por 4, gente, cada linha tem que ter soma 34, tá bom?
deixa eu pôr uma solução para vocês, só para vocês verem, tá? Depois fica a critério de vocês achar uma outra, tá? Pode tentar achar uma outra, vocês vão ver. E assim, um comentário é que existem aproximadamente não, existe exatamente 808 soluções diferentes para esse aqui, tá bom? Então é claro que às vezes você pode achar uma que é diferente da que eu apresentei, não há problema nenhum, ok? Mas ao todo são 808 soluções para esse problema. Olha, então deixa eu pegar minha colinha aqui. É o seguinte, uma solução para ele é a seguinte: 7, 12, 1, 14, 2, 13, 8, 11, 16, 3, 10, 5, 9, 6, 15, 4. Olha só que interessante. 7 mais 12, 19, 20, mais 1, 34. Bateu 34. 2 mais 8, 10, mais 11, 21, mais 13, 34. 19 mais 10, 29, mais 5, 34. 6 mais 10, ou 6 mais 4, 10. 10 mais 15, 25, mais 9, 34. Ok? 8 mais 14 é 22. 22 mais 3, 25. 25 mais 9, 34. Vocês podem conferir para toda a linha e toda a coluna, tá bom? A soma dá sempre 34, tá? Então, é uma estratégia simples, certo? Então, por exemplo, se você pegasse um problema parecido como esse, você sabe como usar a estratégia agora. É observar quantas vezes as coisas se repetem, como essa soma vai acontecer. Nesses quadrados aqui, observe que a soma, ela é uma vez só, você não vai somar o número duas vezes, certo? Nesse aqui, cada número apareceu somado duas vezes. Mas entendam que a essência do exercício é o mesmo, né? A maneira como você trabalha com um e com o outro é a mesma, sem se preocupar com a solução, tá bom? Eu não sei nem montar, eu não conheço uma solução, mas eu sei o seguinte, olha só. Se o n for 5, quanto vai ser cada linha, né? Vai ser, então, 5, eu não lembro a forma, 5 vezes 1 mais 5 ao quadrado sobre 2. 25 mais 1, 26, vezes 5 sobre 2. Dá 13 vezes 5. Então, é 10 mais 3 vezes 5, né? 13. 50 mais 15. 65. Então, cada linha vai ter soma 65. Cada coluna vai ter soma 65. Cada diagonal vai ter soma 65. Olha que curioso. Eu falei, então, assim, uma última curiosidade antes de fechar essa observação. Existe um único quadrado mágico 3×3. Só tem uma solução possível. Como eu falei assim, quando a gente fala que tem uma só, é que se você girar eles, as posições são as mesmas, né? Então, assim, claro que você poderia pôr o 2 no lugar do 4, o 4 no lugar do 2, o 3 no lugar do 7, o 7 no lugar do 3, mas essencialmente seria o mesmo quadrado, só que em outra posição, tá bom? O 4×4, como eu falei, existem 808 soluções diferentes. 808 soluções diferentes, ou seja, por exemplo, não é que eu tenho que trocar o 7 com 14, ok? Mas eu posso ter uma outra que case uma solução parecida, certo? Se for 5×5, gente, até hoje não sabe o número exato de soluções que existem. Oh, perdão, se for 5×5, eu falei besteira, só um minutinho, Lucas. Se for 5×5, existe 275 milhões, 305 mil e 224 soluções. Então tem muita chance de você resolver de uma maneira e não ser igual a que o outro colega resolve e assim sucessivamente. Se for um 6×6, agora sim, só para eu fechar isso aqui, se for um 6×6, ou seja, se você tiver 36 cédulas para responder, a gente sabe quanto vai ser a soma de cada cédula, tá bom? Por quê? Fica 36 mais 1, 37, vezes 6 sobre 2. Então, ou seja, 37 vezes 3. 37 vezes 3 dá 111. Então, cada linha, cada coluna e cada diagonal vai ter soma 111. Só que aqui você não sabe o número exato de soluções. São estimados, então é uma estimativa de cerca de
eu nem sei como é que fala esse número, 1,7745 vezes 10 a 19. Ok? Então, 10 a 19 é uma coisa absurda de grande, né? Então, assim, são mais de bilhões, mais de trilhões de soluções, eu não sei dizer o número disso. Você pode ver que... Tá bom, professor. Aí não tem como falar esse número. Então, ele não tem... Tá até em notação decimal, é 10 a 19, né? Então, assim, não tem o que fazer. Para você ver que com uma pergunta simples pode ter muitas respostas, certo? A 3x3 só tem uma, exceto a mudança de posição. A 4x4 você tem 808. Se você aumenta um quadradinho de cada lado, né, 5x5, são mais de 270 milhões de soluções. E se você passa para um 6x6, eu não sei como é que a gente lê esse número 10 a 19, mas é da ordem gigantesca, né? Então, assim... Então, professor, eu tenho uma dúvida. No quadrado 3x3, como o senhor estava explicando, o senhor falou que quando eu trocava os números das quinas, o resultado ainda continuava o mesmo. E eu queria saber se isso se aplica também aos quadrados maiores, como de 4x4 e 5x5. Não, se você fizer uma rotação, não estraga, né, Lucas? Eu estou dizendo assim, se você mantiver a simetria, não estraga. O que eu estou dizendo assim é porque do 3x3 é o único que tem essa propriedade. Você não vai conseguir uma solução que seja diferente dessa. Ou seja, por exemplo, não tem nenhuma solução que põe o 6 aqui e põe o 4 aqui, por exemplo, entendeu? Eles têm que estar na diagonal um do outro. Ok? Então, assim, a posição relativa é a mesma. Mas, por exemplo, se você pega esse quadrado aqui, certo? Será que eu não sei, será que eu consigo rotacionar a página? Se eu pudesse rotacionar a página, talvez ficasse claro o que eu queria dizer. Mas eu estou dizendo o seguinte, imagina que você pegou essa folha e virou ela de... Tava assim, você está olhando ela vertical, agora está olhando ela horizontal, tá bom? A sua resposta é a mesma, só está escrito numa outra posição, certo? Acho que agora eu consegui. Não mudou. Não mudou, deixa eu até voltar para a página original. A gente chama isso rotação, mas assim, uma rotação, ela não estraga a característica, tá bom? Assim, então, por exemplo, eu estou dizendo assim, imagina que eu peguei e girei ele, pus ele aqui embaixo, então, eu escrevi esse 7, 2, 16 aqui embaixo, certo? E aí, só que então, eu giro todo mundo, eu faço, por exemplo, quem já fez o segundo ano faz uma matriz transposta, por exemplo, né? Você troca a linha, que a linha vira coluna, que a coluna vira linha, mas não estraga a solução. Okay? Quando a gente diz que tem solução diferente, é que é posição relativa. Sabe como é que isso fica bem claro? Por exemplo, quando vocês estudarem problemas de contagem combinatória, imagina o seguinte, eu vou dar uma coisa que fica bem clara para vocês. Imagina aqui que eu estou num círculo, certo? E aí o seguinte, eu tenho uma pessoa A, uma pessoa B, uma pessoa C, uma pessoa D e uma pessoa E, ok? Esse é um círculo, certo? Este outro círculo aqui, ó, E, A, B, C e D, ele é o mesmo círculo. Ele só está numa posição diferente. Por que ele é o mesmo círculo? Porque a posição relativa entre as pessoas não mudou, certo? Então, por exemplo, depois de A você tem B e antes de A você tem E. Ó, depois de A você tem B e antes de A você tem E. E isso é preservado para cada um deles. Ok? Para cada um deles. Então, a posição relativa não muda. Agora, por exemplo, se a gente tivesse feito o seguinte, né? Olha só. Não estou achando minha borracha, só um pouquinho. Agora. Deixa eu pôr uma página nova. Pronto. Assim, ó, imagina que eu tivesse feito isso aqui, ó. Então, aqui fosse C e aqui é E. Ok? Então, observe que antes de A era o número E. Né, ou a pessoa E, sei lá. Agora está o C. Depois de B era o C. Então, esses são diferentes, ok? Então, por exemplo, se essa é uma solução, se a da esquerda é uma solução, a da direita é uma solução diferente, é uma segunda solução. Então, quando a gente fala que tem soluções distintas, distintas a menos dessas rotações que estavam no primeiro caso, tá bom? Então, se você só pegar todo mundo e mudar a ordem, então, assim, só um exemplo aqui, né? Rapidinho aqui, ó. Nesse 3x3. O 5 fica fixo no centro, mas eu vou e boto aqui, ó. 2, 4.
Aí, ó, depois do 4 era o 8. Então, eu ponho o 8 aqui e aqui é o 6, certo? Então, observe o seguinte. Esse é o mesmo, porque a posição relativa não mudou, né? A solução é a mesma. Aí, o que acontece? Ó, 2 e 4 é 6, né? Falta 9. Aqui tem que ser 1. Tá vendo que tudo preserva? 2 e 6 é 8, falta 7, falta 3. Então, é o mesmo, só que escrito de uma maneira diferente, né? Ok? Mas a solução é a mesma. O que não existe é, por exemplo, uma forma de você mandar esse 8 para cá e esse 2 para cá e falar, ó, essa é uma solução diferente. Isso não acontece, né? Não é solução, a solução é única. Então, pro 4x4, tirando essas permutaçõezinhas que a gente pode fazer, ou seja, se você elimina essas contagens repetidas, você tem 808 soluções diferentes. E aí, para os outros, extrapola. Deixa eu deixar um problema de contagem para vocês, então um exercício para vocês, que nem é do que eu estava falando, mas serve, já que eu falei dessa roda de ciranda aí, serve para vocês contarem, tá bom? Uma pergunta. Então, imagina que eu tenho 5 pessoas, A, B, C, D e E. 5 pessoas. E aí eu quero saber quantas rodas de ciranda eu consigo formar com essas pessoas, ok? Então, assim, por exemplo, foi o que eu montei lá do desenho, né? Eu tenho 5 aqui. Eu tenho a pessoa A, B, C, D e E. Quantas eu vou conseguir formar, ok? Com esse cuidado, olha só. Se esta roda é a mesma roda que essa aqui, eu quero saber quantas diferentes, certo? Então, por exemplo, se eu coloco E, A, B, C e D. Então, elas são a mesma porque a posição relativa é a mesma, certo? Eu quero saber quantas diferentes existem, tá bom? Então, quantas rodas diferentes ciranda existe? Isso chama permutação circular, tá bom? Muitas vezes no ensino médio vocês não estudam isso. Quem está fazendo o segundo ano já deve ter visto combinação e permutação, mas essa é uma permutação circular, ok? A resposta, eu vou deixar aqui para vocês pensarem, é o seguinte. É 24, tá bom? 24. Para vocês poderem pensar com calma, tá? Quantas combinações diferentes? Quantas rodas diferentes você consegue formar, tá bom? E a resposta aí é 24. Bom, falta 5 minutinhos, gente. Eu vou passar um problema que é rápido pra gente, e aí a gente encerra, tá bom? Então, é o problema 3 da UMIF, também do ano de 2020. Esse problema 3 é um problema de nível 1, tá bom? Ou seja, das mais simples. Olha, a questão 3 diz o seguinte. Então, esse aqui é o MIF 2020, tá bom? Eu recomendo que vocês baixem as provas e tentem resolver as questões, tá? Não pode ficar só no que a gente resolve aqui, não, senão não dá tempo para vocês se prepararem para a prova. A expressão numérica abaixo se refere a várias adições dos números 0 até 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, diversas vezes. O que é importante? Estou falando sempre nessa ordem, tá bom? Até que se obtenha como resultado o número 2020. Note que para isso foi necessário parar a expressão exatamente no número 4. Né? E quando chegou no 4, se botasse 5, ia dar 2025. Ele parou. A pergunta, qual a quantidade de mais que se usou aqui, né? Nessa soma, de símbolos mais que se usou nessa soma aí, para obter a resposta, tá? Então, é um problema bem simples, tá? Bem simples. E o que a gente observa? Ó, vamos observar o seguinte, né? Eu vou até escrever a soma aqui pra gente, então tem o seguinte, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Eu tô pondo por bloquinhos, assim, que fica melhor pra gente lembrar, tá bom? 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Opa, mais 5, né? Faltou 5 aqui. Mais 5. Mais 5. Mais uma vez, tá? 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E aí a gente parou no último lá, que é 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Tá bom? Então, como é que a gente vai contar a quantidade de mais aqui? A gente tem que número? Nós temos o número 2020.
você tinha a opção, gente, de fazer isso na força bruta. Então, de novo, a gente não quer força bruta, a gente quer achar uma estratégia para pensar. Será que a gente consegue dizer quanto dá a soma de 0 até 5? Bem fácil determinar isso, né? Quanto dá a soma de 0 até 5? De 0 até 5 dá quanto? 15. 15, certo? Então, a soma dá 15, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 15. Para obter o número 15, a gente Então, deixa eu pôr esse 15 embaixo que fica melhor, que eu vou pôr em cima a quantidade de maisinhos. Para obter o número 15, a gente contou quantos mais aqui? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 símbolos mais nos dá 15, certo? Então, aqui dentro, de novo, olha só, nesse outro bloquinho, eu tenho 15. Todos esses nós temos 15. Em cada um desses nós usamos 5 símbolos de mais, certo? 5 símbolos de mais. Como que eu vou resolver esse problema? Eu vou pegar 2020, gente, e vou dividir por 15 para ver quantos desses a gente vai ter, certo? Então, observe o seguinte, aqui dá 1, vem 15, 20 menos 15 é 5, 52. Se por 6 passa, então é 3, 45, 7, 70. Agora, eu acho que dá exato, não. 20 e 60, então não dá exato. 134 e sobra 10, certo? Então, observe o seguinte, 15 vezes 134, 15 vezes 134 dá 2010, porque sobrou 10, a soma tinha que dar 2020, certo? Então, esses de verde que estão aqui em cima são quantas vezes que a gente somou cada bloco desse? Nós somamos esses blocos quantas vezes? 134 vezes, né? 15, 15, 15, 134 vezes. Agora, observe uma coisa importante. Eu vou pegar de rosa, então. Para cada um desses 5, depois eu ponho mais um. Então, com os dois primeiros. Os 3 primeiros, 2. Os 4 primeiros, 3. Eu vou até lá, né? Vou contando cada um desses mais que estão aqui afora, certo? Então, observe o seguinte. Olha, eu vou ter quantos, então? Eu vou ter 5, porque para ter uma soma 5, para ter uma soma 15, eu uso 5 mais, certo? Eu vou usar essa soma quantas vezes? 134 vezes, certo? É os que estão de verde, ok? Por que 134? Porque isso vai dar até o número 2010. Agora eu tenho que contar os de rosa, certo? Então, os de verde conta para a gente quantos mais nós usamos para obter dentro de cada um desses parênteses. Mas a gente está somando os de fora aqui, certo? Porque é como ele coloca, né? Depois do último 5, vem um maisinho. O que eu fiz foi pôr aqui, ó. Pus um parênteses extra, um parênteses extra, que ajuda a gente a contar, certo? Um parênteses extra que ajuda a gente a contar. E aí chega no último lá dos 4 últimos que eu deixei aqui embaixo, tá bom? Então, olha só, para os 2 primeiros a gente usou 3, certo? Aquele para igual eu. Mas se eu botar um terceiro, a gente vai usar 2. Se eu botar um quarto, nós vamos usar 3. Então, quantos nós vamos pôr para chegar até nesse aqui? Você vai ter 1, 2. Aqui não é a parcela número 134? Então, até aqui você vai usar 133 números mais. Então, mais... Números não, perdão. Símbolos mais, tá bom? Mais 133. Ok? Então, este rosa ficou claro para vocês? A primeira parcela é separada da segunda por um símbolo mais. A segunda é separada da terceira por um segundo símbolo mais. A parcela 133 é separada da parcela 134 por mais um símbolo mais, totalizando 133 símbolos mais. E aí eu vou pegar o preto aqui para finalizar. Então, mais, né, eu estou fazendo a soma. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. Okay? Então, a nossa conta é só fazer 5 vezes 134, mais 133, mais 5. Ok? Eu, por exemplo... 133 antes da somatória até o 4? Como? São 133 sinais de mais antes do mais... Antes de somar o 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4? Assim, porque achava que só tinha somado todos. Não. Observa o seguinte. O exercício parou num 4 aqui, né? Sim.
olha só, o que eu fiz foi, eu separei o nosso problema em 2 mundos. Eu contei, então, vou pôr aqui de baixo na outra linha, eu contei o seguinte, eu contei quantas parcelas cheias a gente usou de 1 até 5, então, uma parcela cheia, 2 parcelas cheias. Quantas parcelas cheias dessas nós deveríamos usar? Nós vimos que são ao todo quantas parcelas? 134 parcelas. Por quê? Porque nós vimos o seguinte, 134 vezes 15, por que 15? 15 é quanto dá essa soma de cada um desses, certo? Então, se eu somo aqui de 0 até 5, dá soma 15. Então, aqui deu 30. Né? Mais 15, 30. Quando eu chegar na 134, dá 2010, certo? E aí, aqui ainda falta mais, soma 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, que tem soma 10, né? Então, em cima você tem 2010, embaixo você tem 10, a soma total dá o 2020, né? A soma desses números dá 2020, né? Que eu botei laranja, 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 ok? Só que a nossa questão é, quantas vezes eu tive que usar esse símbolo? Então, dentro de cada parcela completa, nós usamos 1, 2, 3, 4, 5. Em cada parcela, eu usei 5 símbolos mais. Então, 5, 10, 134 vezes 5. Eu não sei qual é esse número de cabeça, tá bom? Eu ainda não contei o de baixo. Então, eu só contei esses mais que estão dentro do parênteses. Todos mais dentro do parênteses. Ó. Porém, nós somamos mais que estão fora do parênteses. Ó. Um mais, outro, outro. Quantos são esses de azulzinho? Então, o que separa a primeira da segunda parcela é o primeiro mais. O que separa a segunda parcela da terceira é o segundo mais. O que separa a terceira parcela da quarta é o terceiro mais. O que separa a parcela 133 da parcela 134 é o centésimo, trigésimo terceiro símbolo de mais, ou seja, nós usamos 133 mais de azulzinhos aqui nessa cor, ou aqui em cima antes que estava de rosa, por isso que tem esse 133 aqui. Aí no final a gente bota o que faltou, faltava, sei lá, verde. 1, 2, 3, 4, 5 símbolos mais, ok? Então, daqui que veio esse 5 que está escrito aqui, ó, de preto. Então, é só somar, né? Multiplicar 5 por 134, somar com 133, somar com 5. Esta continha, então, como eu já extrapolei a 4 minutos, é só multiplicar, tá bom? Dá 808. Ok? Dá 808. Né? 5 vezes 134, mais 138, ok? Então, aí fica fácil para vocês resolverem, tá? Então, bem simplesinho, ok? Letra D, 808. Eu vou deixar para vocês... Eu já deixei 2 exercícios para a aula de hoje. Tá bom, eu vou deixar só um último, aí eu fecho a aula com vocês. É o seguinte, é a questão 2 do ano de 2020, também é uma questão dessas de números, tá bom? A questão 2 diz o seguinte, então deixa eu só marcar aqui o MIF 2020. Operador matemático mais com essa bolinha em volta é aplicado a qualquer número natural, retorna sua metade. É aplicado a qualquer ímpar, multiplica por 3 e soma 1. Por exemplo, o operador em 14 divide por 2 é 7. O operador em 45, então é ímpar. 3 vezes 5 é 40, 3 vezes 15 é 45, mais 1, 46. Então, por isso que deu 46. Se aplicarmos esse operador ao número 20, e os seus resultados aplicarmos novamente, e assim sucessivamente, até 2020 aplicações, qual é o número que a gente vai obter? Ok? Qual é o número que a gente vai obter? A resposta é, gente, deixa eu achar aqui na solução que eu fiz. A resposta é no 1, tá bom? Então a letra E, tá? Para vocês pensarem também, tá bom? E é isso, ok? Resolvemos um pouquinho hoje, eu comentei bastante sobre aqueles quadrados mágicos, tá bom? Na semana que vem, então, tem a professora Silvia,
vai ser o primeiro encontro dela com vocês. Na outra é o Pablo, depois, se eu não me engano, volta a Silvia, tá bom? Aí que eu volto, tá? Então, eu não encontro com vocês mais antes da prova, mas eu vou mandar as informações, vou mandar mensagem no chat e no Moodle, tá bom? No quadro de aviso e no chat, com o link da prova, o dia que sair a prova. Fiquem atentos, domingo, dia 19, obrigação de vocês ficarem atentos à prova, tá bom? Do horário de prova, se programa, tira um tempinho para poder responder. Façam as anotações corretinhas, estudem, tá bom? E qualquer dúvida a gente está à disposição. Alguma pergunta, algum comentário? Nenhuma, professor. Tá ótimo, então. Eu agradeço a todos vocês e é isso, tá bom? Estudem e resolvam as questões. Eu deixo a gravação dessa aula já para vocês lá na sala do Moodle. Eu mandei, gente, a lista de chamada no início da aula e vou mandar de novo agora, caso não tenham preenchido, tá bom? Teve gente que chegou depois. A gravação inteirinha fica aí para vocês, tá bom? Até mais, professor. Até mais, viu? Obrigado pela aula, professor. Obrigado a todos vocês. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Até mais. Tchau, obrigado. Professor, Pois não, Nathan. assim, o senhor falou que mesmo se a gente não passa na primeira fase,